O terceiro macaco encontrado morto em Marília em menos de 15 dias. É claro que há preocupação quanto à febre amarela. Mas a pergunta é essa: é febre amarela a causa da morte desses macacos? Ainda não se sabe. Laudo aguardado do Instituto Adolfo Lutz. Estamos aguardando também como a própria Secretaria da Saúde. Mas é claro que causa preocupação. Tivemos um macaco encontrado morto na Zona Leste, o outro no distrito de Dirceu e agora na região da Avenida das Esmeraldas. Vamos aguardar, não é motivo para pânico, mas de apreensão sim. Vamos aguardar para que realmente se confirme ou não se a morte foi provocada pela doença, uma vez que o estado de São Paulo foi considerado área de risco quanto à febre amarela pela Organização Mundial de Saúde. Vem aí a vacinação, será uma vacinação fracionada, mas o Ministério da Saúde garante, não faltará vacina. O boletim epidemiológico do governo mostra que no período entre julho de 2017 e o dia 14 desse mês, 470 casos foram notificados em todo o Brasil. Destes, 35 foram confirmados e 20 pessoas morreram. A região sudeste foi a que registrou o maior número de notificações. Em São Paulo foram 223, Minas Gerais registrou 64 e no Rio de Janeiro, 8 notificações. E para combater o aumento de incidência da doença registrada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, o governo adotou medidas estratégicas, como a intensificação de vacinação e o fracionamento de doses. Segundo o Ministério da Saúde, as estratégias estão de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nesta semana publicou nota em que orienta viajantes internacionais quanto aos cuidados com a febre amarela, principalmente nas regiões com o maior número de casos. O ministro da Saúde interino, Antônio Nadir, disse que apenas este mês já foram repassadas 8.800.000 doses da vacina aos estados de todo o país e garantiu que o Brasil tem estoque suficiente de vacinas para imunizar toda a população. Temos um estoque estratégico suficientes de vacinas já produzidas para garantir a vacinação se houver necessidade de toda a população brasileira adotando o fracionamento das doses e também porque este número de produção garantirá, além desses estados onde o fracionamento já está sendo adotado, o abastecimento de todos os demais estados onde a vacina da febre amarela já está na rotina. O Ministério da Saúde também anunciou que o estado de São Paulo vai ampliar e antecipar a campanha de vacinação contra a febre amarela para o dia 29 de janeiro com doses fracionadas. A campanha vai até o dia 17 de fevereiro e pretende imunizar mais de 8 milhões de pessoas em 54 municípios. A antecipação da campanha de vacinação para o dia 29 até o dia 17 de fevereiro pelo Estado de São Paulo foi sugerida e proposta pelo Estado, acatada pelo Ministério, e se os dois estados também propuserem este início, o Ministério da Saúde terá a obrigatoriedade de dar suporte de fornecimento de vacina e seringas em quantidade suficiente para atender e garantir este período vacinal. De acordo com o governo, estudos realizados pela Fiocruz garantem que as doses fracionadas protegem a pessoa por 8 anos. Já a dose padrão tem eficácia por toda a vida. Você ouviu aí, mutirão no estado de São Paulo de vacinação contra a febre amarela a partir do dia 29. Como será o esquema? Vamos até São Paulo. Helena Sato, da Secretaria Estadual da Saúde, falou à imprensa sobre como será o mutirão de vacinação. É desnecessária. Por quê? É importante deixarmos claro que as ações de vacinação que irão ter início no dia 29 de janeiro, onde vamos vacinar 8.300.000 pessoas, é uma ação de vacinação de prevenção. Nesses 54 municípios, neste momento não há circulação do vírus da febre amarela, mas nós estamos, a exemplo de como a gente já vem fazendo em outros municípios, nos antecipando. Então, não há necessidade de pessoas que, por exemplo, moram em Santo André, cuja campanha
campanha vai começar dia 29 de janeiro, se deslocarem de Santo André para um posto de vacina aqui na capital. E com relação aos documentos necessários para tomar a vacina, o que levaram? Aqui na capital, eles solicitam o cartão SUS. Então é muito importante que tenha o cartão SUS, não tendo, o que temos informação da capital, que esse cartão é feito na mesma unidade. Doutora, agora algumas outras dúvidas das pessoas. Pode tomar vacina se estiver usando antibiótico? Então, é muito importante deixarmos claro. A vacina da febre amarela é muito parecida, é semelhante à vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. É uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E o que é importante, de novo, quem está resfriado, quem toma antibiótico, poderá sim tomar a vacina da febre amarela sem problema nenhum, desde que haja indicação. Quem tem pressão alta também? Também, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, poderá sim ser vacinado. Quem não pode tomar vacina de jeito nenhum? Como é uma vacina de vírus vivo atenuado, pessoas imunodeprimidas não poderão tomar vacina. Como, por exemplo, as pessoas em tratamento com quimioterapia, radioterapia, que fizeram transplante. Então, as pessoas imunodeprimidas que não poderão tomar vacina neste momento. E com relação à vacina fracionada, que começa a ser distribuída a partir do dia 29, quem é melhor não tomar essa vacina? Primeiro é importante deixarmos claro que a vacina fracionada não é uma vacina fraca, como algumas pessoas têm colocado. Ao invés de aplicarmos meio ml, será aplicado 0,1 ml, a chamada dose fracionada. Essa dose tem o mesmo efeito, a mesma proteção que a dose de meio ml, como a literatura já comprova. Aqui em Marília, a Secretaria Municipal da Saúde informa que as unidades de saúde estão vacinando normalmente contra a febre amarela. Mas cuidados especiais que foram comentados e quem tiver mais de 60 anos procurar antes um médico para que haja uma orientação e levar a caderneta de vacinação. Manifestação na tarde desta quarta-feira do centro de Marília contra a violência à mulher. A gota d'água foi o feminicídio da semana passada, quando a professora da Rede Municipal de Ensino, Elizabeth Ribeiro, de 37 anos de idade, foi barbaramente assassinada pelo namorado Jefferson Silva com cerca de 10 facadas. Após o crime, ele fugiu e está sendo procurado pela polícia. O comentário é que pode se apresentar a qualquer momento. Mas, em menos de uma semana, tivemos 3 casos de feminicídio na região. Um em Marília, outro em Lins e mais um em Paraguaçu Paulista. Ou seja, a violência contra a mulher continua. Para comentar o assunto, convidamos Luciana dos Santos, que é do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília. Uma grande feminista. Luciana, boa noite. Muito obrigada, Zé Henrique, pelo grande. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando do programa e estar aqui comentando sobre essa questão muito importante para o nosso país e para o mundo, né? A gente que vem estudando um pouquinho sobre essas questões aqui no nosso município, através da universidade, e tendo a oportunidade de colocar isso para toda a população. O número de violência no mundo, né, vem aumentando. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 35% dos casos de feminicídio no mundo são provocados pelos próprios parceiros, maridos e ex-companheiros. Então, o que provoca, né, essa é um dos questionamentos, o que provoca tal banalidade, tal violência? E fruto dessa violência se corresponde ao machismo. Primeiramente, a gente precisa compreender que a violência contra a mulher nada mais é que uma reprodução da desigualdade entre homem e mulher, entre a relação de poder entre os homens sobre as mulheres. E essa violência, ela é histórica na humanidade, né? Desde os princípios, a gente vem apontando a questão da violência contra a mulher como um fator de submissão, segundo sexo, que precisa ser trabalhado dentro do âmbito da política pública, da educação. E como isso vem sendo reproduzido? A gente observa que essa reprodução ela vem dentro da família,
desde com pequenos comportamentos, onde a gente determina papéis, né, para homens e papéis da educação para meninas. Esse tipo de divisão de tarefas, por exemplo, desde tarefas domésticas, isso também vai colocando as desigualdades e colocando sobre isso a questão do machismo. Então, a gente observa que, com o tempo, a sociedade vai reproduzindo essa desigualdade. Então, a luta hoje dos movimentos e parte também do poder público é também combater essas desigualdades que nós chamamos também de desigualdade de gênero, que está relacionado às relações de poder entre homens e mulheres. E esse fato que nos sensibilizou hoje nesse ato foi mais uma mulher que foi vítima de um caso de um homem extremamente violento, que a família hoje esteve presente neste ato e nós nos solidarizamos, nós mulheres nos unimos e solidarizamos para que desse força, para que não se culpabilizasse ainda mais nós mulheres, porque ela é muito mais vítima do que culpada. Enquanto para alguns culpabilizam pelo fato de ser uma mulher, como se alguns alguns comentários nas redes sociais apontaram, porque ela quis se envolver, porque ela quis se relacionar. Não está escrito na imagem de uma figura de um homem que ele é assassino, que ele é um psicopata, né? Então, tudo isso é fruto de uma sociedade machista, que muitas vezes, muitas mulheres também acabam reproduzindo isso. Então, a gente orienta sempre a educação dos filhos, que passem a olhar principalmente para o sexo masculino, os meninos, para que possam criar respeitando-se as meninas. E que a gente possa também trabalhar dentro do âmbito da educação e das políticas públicas, para que a gente possa ter um processo de humanização das relações entre gêneros, entre os direitos humanos, e que a educação se volte mais em respeitar as mulheres. Então, eu acho que a gente precisa criar uma nova geração, uma sociedade que tenha mais, que tenha um olhar voltado para o olhar feminino. E eu acredito, Zé, que também a política, ela é um instrumento importantíssimo, porque é através da política que nós mudamos o pensamento de sociedade e garantimos a conquista e os direitos. Se nós tivéssemos também mais mulheres dentro da política, com certeza nós teríamos mais políticas públicas para as mulheres e um olhar de gênero em todos os espaços, né? Um olhar desde sensibilizar a presença da polícia militar ou policial militar, a garantir a ocorrência e ao direito daquela mulher que está fazendo aquele registro, até o atendimento com o juiz, com promotoria em sua defesa. Então, a gente percebe que o machismo ele está em todos os espaços. Quando as vítimas vão fazer os seus registros, tem muitas queixas com tratamento, com atendimento. Então, por isso, nós defendemos um atendimento humanizado. E, para isso, é exigir que todo o poder público, de um modo geral, sensibilize seus profissionais e também dê suporte, né, principalmente na Lei Maria da Penha, que ainda não está totalmente implementada no nosso país. Muito bem. A luta deve e vai continuar. Obrigado, Luciana dos Santos. A Luciana, portanto, fazendo o seu comentário, o comentário tão importante com relação a essa questão que é a violência contra a mulher. A Luciana, a nossa convidada especial. Obrigado, Luciana. E para fechar, uma matéria muito importante: segurança com relação aos produtos. Atenção, consumidores. Bastou passar um creme hidratante nas pernas depois de uma depilação para Luíse sofrer uma reação alérgica. Ela foi parar na emergência. Depois, fez uma série de exames para saber o que provocou a crise e descobriu que tinha alergia a algumas substâncias. A alergia é uma coisa muito incômoda, né, para quem teve, e a gente sabe que as reações sempre são imprevisíveis, né? Então, pode ser que a minha reação seja leve hoje e amanhã seja muito mais grave. Então, a gente tem que estar sempre atento para ver se o produto que a gente vai consumir contém alguma coisa que você não pode.
Por recomendação médica, agora a Luíse sempre anda com um antialérgico na bolsa e toma cuidado com os produtos que usa. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 35% da população brasileira sofre com algum tipo de alergia. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça pesquisaram 7 linhas de produtos que podem resultar em reações adversas ao usuário. A pesquisa, feita a cada 2 anos, foi divulgada na edição especial da revista da Anvisa Consumo e Saúde. A gente não sabe qual é a procedência desse produto, que a gente não sabe qual é a formação da sua produção, quais são os ingredientes que existem nele. Esses produtos detox, né, de emagrecimento, o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de produto. Medicamentos comprados pela internet, que a gente não sabe qual é a procedência, se ele segue a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A revista traz orientações para o consumo seguro, que não traga riscos à saúde. Muitos desses produtos vendidos livremente contém substâncias que provocam intoxicações, alergias, problemas digestivos e outras reações. E caso o consumidor sofra algum tipo de prejuízo, deve denunciar. Quando o consumidor ele sentir que aquele produto não está ali dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas normatizações brasileiras, a gente aconselha que ele faça uma denúncia aqui no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor imediatamente e faça também uma denúncia na Anvisa para que a gente consiga recolher esses produtos no mercado de consumo e fazer com que a sua produção, a sua fabricação, ela seja paralisada e faça aplicação de multa para esse fornecedor. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.